Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Eu, seu anfitrião de sempre, Karim Ferri, vocês já devem saber. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Verifique se você está inscrito no nosso canal. Nossa plataforma principal é no YouTube. Então, se você olhar lá e tiver escrito inscrever-se, é porque você não está inscrito. Aí você vai com o seu dedinho indicador, preferencialmente, vai lá e pim! E aí você vai estar inscrito no canal. Aí também você aproveita e aciona o sininho, porque aí toda vez que entrar um vídeo novo com pessoas sensacionais, você vai receber também um avisinho, plim, 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 e aí você olha lá e vê o vídeo que chegou. Então, sem mais delongas, vamos receber aqui o convidado de hoje. Hoje eu vou conversar com o Marco Eblin, um cara que já fez um monte de coisa na vida, tá fazendo uma transição de carreira muito bacana, planejada, e eu quero saber todos os detalhes. Seja bem-vindo, Marco! Muito obrigado, Karim. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço, porque eu sei que a gente corre aqui, é um leão por dia que a gente tem que ferir, nós, né? Hoje não pode mais matar, né? Porque a associação, se não fala que vai matar um leão por dia, a associação dos animais vem aí. Ô, Marco, me diga uma coisa. Eu sei que eu quero saber rapidamente a sua origem, eu sei que você não é de São Paulo, você é do Rio Grande do Sul, não é isso? Sou do Rio Grande do Sul. Eu sou o que chamam de gaúcho missioneiro. Eu sou do noroeste do Rio Grande, onde tem uma região de mulheres bonitas. Mas eu nem sabia, chama gaúcho missioneiro? É, porque existiu lá as missões jesuítas. Ah, tá. 7 povos das missões, e alguns deles ficam na Argentina e outro na minha região ali, que é São Miguel, Arcanjo, muito perto da minha cidade. E dali saiu uma turma, né? Esse noroeste ele é composto basicamente de alemães, poloneses, tá? E dali saiu essa turma toda aí de Renata Fã, Dunga, Tafarel, essa galera toda ali. A Gisele Bündchen saiu dali dessa região também. O arcebispo aqui de São Paulo, Dom Helder, né? Tudo amigo teu, tudo vizinho? Você tá em boa companhia, cidades, né? São vizinhas. Cidades vizinhas ali. Você tá em boa companhia. Porque né? ali é 20, 30 quilômetros, tem 2, 3 cidades, né? Então por isso que é chamado gaúcho missioneiro, que é dessa região das missões jesuítas. Eu saí de lá com 15 anos, né? Você saiu de lá com 15 anos para trabalhar, para vir para São Paulo? Para trabalhar, para ir para o mundo, atrás dos meus irmãos, para o Mato Grosso. Eles estavam no Mato Grosso. Eu sou o 7º. Caramba! Quantos no total? Eram 7, são 7. Você é o caçula? Eu sou caçula e a minha mãe viúva, e quando completei 15 anos eu falei, olha, eu vou ganhar mundo, e ela deu maior força. Eu fui atrás dos meus irmãos em Cuiabá. Todos já tinham saído? Todos já tinham saído de casa. Tá, fizeram um estágio ali por Cascavel, no Paraná, e depois foram subindo. Todos. E aí você, que era o caçulo único que fez. Fiquei com a mãe com e 15 falei, anos. olha, tem que ir pra vida, e assim eu fiz. Seu pai já estava... Já tinha falecido, Já né? tinha falecido? Eu perdi ele com 11 anos, gauchão. E aí, vamos embora, vamos pra vida. E aí você foi para Cuiabá? Fui pra Cuiabá. Já tinha trabalho arrumado? Tinha, eu comecei trabalhando numa concessionária de máquina agrícola e vendendo produtos agrícolas. Aí eu já estava mais ou menos com 18 anos. E visitava as fazendas, vendendo maquinário agrícola, sementes de soja, porque o agro estava começando no Mato Grosso, em 84. Tá. Foi quando eu cheguei lá. 40 certo? anos atrás. E tem histórias interessantíssimas sobre essa epopeia que era vender produtos nas fazendas. No areião você atolava a caminhonete na areia seca e na chuva na areia molhada. Caramba! Era um desafio enorme. Mas tudo isso foi me forjando, porque eu venho de uma família de vendas. Meu pai era vendedor, meus irmãos eram vendedores. E eles me incentivavam muito para seguir esse caminho, porque naquela época também a gente estava com uma inflação absurda. E eles falavam assim, a única profissão que acompanha a inflação é a profissão de vendas. Porque era muito ágil, né? Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Você vendeu, rápido. recebe. Entendeu? E vamos embora. E aí eu comecei. Mas me diga uma coisa, me deu uma certa curiosidade, porque você com 18 anos, visitando lá os... Né? O pessoal lá, às vezes, o cara tinha fazenda há 40 anos, né? Sim, E aí vem um menino de 18 anos. Sim, me acompanhava um outro vendedor, um pouquinho mais velho, também, sei lá, uns 3 anos mais velho. Mas ali eu já dirigia, né? Já dirigia e a minha geração, né, Karim? Ela é uma geração que ela foi colocada muito à prova das coisas, né? Eu acho que nós somos meio contemporâneos e não tinha assim
Vamos aprender a dirigir primeiro. Primeiro tirar a carteira de motorista, que era para arrumar algum emprego. Primeira coisa era aprender a dirigir e tirar a carteira de motorista. Então, eu já tinha carteira de motorista e já dirigia. E fui para a vida. E claro, quando você chegava numa fazenda, que eu lembro, você está me trazendo da memória, assim, é exatamente isso. Fazendeiros da antiga, muitos bem mais velhos que eu, quem é você? Só que eu representava uma marca grande, uma marca famosa de colheitadeiras, tá? E aí isso dava uma credibilidade. Uma credibilidade. Então, era mais fácil. Entendi. Tomar um café, o approach e conversar, né? Muitos ali na hora da explicação, o cara fala, não, mas não é bem assim e tal. Mas eu vendia tudo, vendia colheitadeira, vendia máquina gradeadora, que prepara o solo, sementes de soja. Então era um trator também, tinha trator também no pacote. E é isso, fomos para a vida. Quanto tempo você ficou nessa função, a primeira que você exerceu na vida? Deixa eu fazer uma conta aqui. Mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Tem alguma história engraçada ou emocionante, triste, que você se lembre? Porque, né, quando eu comecei a falar, você falou, é engraçado, você está me rememorando esses anos aí. Tem alguma história que te marcou, assim, desses primeiros anos da sua vida? De vendedor? É mais ou menos assim, o que me vem na cabeça, o Mato Grosso é um estado gigantesco. Você faz, até hoje, você faz 200 quilômetros e não acha outra cidade. Caramba! Não encontra outra cidade, entendeu? E eu lembro que na estrada de terra, você tinha pouquíssima opção de restaurante para almoçar e tal. E eu lembro que a gente parava assim no único lugar que tinha ali, num raio de 100 quilômetros, um pó danado, uma poeira, aí você entrava no restaurante assim com galinha andando no chão. Aí você pegava assim, pô, eu quero esse quibe aqui, daí o cara fazia assim com a mão, não, é um ovo. Sabe? Cheio de mosca. Não, me dá um café, sabe? Então, essas coisas assim nos Estados Unidos, você tem que se adaptar e dar risada e vamos em frente. Mas isso vai te dando bagagem. Por isso que eu estou aqui hoje, contando histórias, né? Histórias empíricas, assim, de vendas e tudo mais. Eu perguntei para você qual foi a melhor coisa que aconteceu com você e você falou que foi ter saído do Rio Grande do Sul após o falecimento do seu pai. É isso? Porque como é que foi isso? A morte do meu pai criou um vazio gigantesco. O pai era um homem, um gauchão que dava muito carinho para todos nós. A mãe também, mas o pai ele tinha um diferencial e, de repente, ele, com a idade que eu estou hoje, 57 anos, infartou. Caramba! Ele fumava muito, né? Ele não bebia, mas fumava muito. E aí, imagina, eu com 11 anos, de repente, eu estava em casa quando ele infartou tomando chimarrão, assim, 6 horas da manhã, que ele fazia o chimarrão, né? E ele saiu caminhando para o hospital, que a gente morava muito perto do hospital. Nossa casa era atrás do hospital, praticamente. Ele entrou pelo jardim. Assim. Mas como assim? Ele sofreu infarto, percebeu... E foi caminhando. Percebeu, falou, acho que eu estou infartando, vou para o hospital. Era uma sexta-feira santa, em 79. E ele levantou e falou para mim, mãe, estou indo. E foi. Não pegou nem o carro, ele foi caminhando. Foi caminhando. De pijama, inclusive. Pijama de calça e camisa, assim, né? E ele entrou pelo jardim das freiras lá no hospital. Que coisa. Pedindo socorro. O médico morava em frente, correu lá. E dali começou. Sexta, sábado, domingo de Páscoa, ele faleceu. Ele faleceu, quer dizer, entrou no hospital 2 dias depois, 21 infarto. horas ele faleceu. No relógio dele, inclusive, aqueles relógios de... Meu irmão mostrou assim. Então imagina, aquilo ali foi um negócio assim... Desafiador. Você olha e diz assim, não vai ser agora, né? Você sabe que... Mas foi o primeiro baque, primeiro impacto de morte na minha vida, assim, né? E foi difícil, eu só tava... Porque os meus irmãos já moravam fora. Então ali todos? Todos. Só você morava lá? Só eu e a mãe. Aí um deles queria nos levar para Curitiba, mas a mãe não quis e tal. E aí, de repente, você tá assim, eles vão embora, passa aquela semana ali de 7 dias, etc. Aí vai todo mundo embora, fica você. Aí eu falei, cara, eu tenho que ir embora também, eu tenho que... Aí a mãe me segurou um pouco ali, dos 11 aos 15, né? Ainda... E aí, com 15 anos, eu falei para ela,
eu vou. Ela falou, vai. Quer dizer que com 11, logo depois que seu pai faleceu, já veio essa vontade de ir pro mundo. Já veio. Quero ir embora. Quero dar linha na pipa. Eu tenho um tio meu, de origem alemã também, ele tinha vários cinemas na região ali. Por que eu vou falar isso? Porque, vendo os filmes na época, a gente dizia assim, cara, tem um mundo fora daqui. É. E a gente sempre foi assim, teve toda a instrução possível, sabe? Eu estudei em colégio de freira, de padre, até salesiano. E a gente teve uma boa instrução dentro de casa, né? De dizer assim, olha, tem um mundo para explorar. E essa questão do cinema foi muito forte, assim. Aí eu ia no cinema do meu tio e falava, pô, tem um mundo aí para ser explorado. Seu tio tinha uma rede de cinemas na região? Era a segunda geração, agora está na terceira. Tem um dos cinemas que está com, hoje, o Lux, que é o mais velho, deve estar com 80 anos, está aberto ainda. Que legal! Qual cidade? Em São Luís Gonzaga, região das Missões também. E tem um outro em Santo Ângelo, que é o Cisne, que também estão sobrevivendo. E aí está na terceira geração. Os meus primos estão cuidando. Que legal, hein? São apaixonados pela sétima arte, assim, sabe? Que interessante. Apaixonadíssimo. O tio, então, era um visionário. E você também um pouco, não apaixonado, sim, mas... Sim, dado momento, eu até quis entrar, ser ator, né? Mas fiz teatro no colégio das Fresas, fiz teatro e tal, mas aí a vida deu outro rumo. Fui para vendas. Como foi que a vida deu esse outro rumo? Como foi? Você estava lá nessa... Bom, a primeira já foi. Você falou, seu pai era de vendas, seus irmãos eram de vendas. Você acabou indo para essa empresa que vendia os... maquinária agrícola e tal. E aí, de lá, com influência um pouco dos meus irmãos, mas eu também eu tinha outra perspectiva. Tinha que estudar, tinha que correr atrás, fazer um curso superior, etc. E aí acabei indo para economia, né? Eu formei em economia. Lá no Mato Grosso? Lá no Mato Grosso. E depois que eu saí dessa empresa, eu fui para uma rádio, mudei totalmente de ramo, indo para uma rádio, a segunda FM do Mato Grosso. Hoje eu acredito que Cuiabá deve ter umas 10 FM, mas na época tinha mais AM, e a segunda FM eu fui trabalhar. Radioatividade, 101,9 MHz. Locutor? Não, eu brinco muito, mas não era. Eu cuidava da mídia, a programação de mídia, e cuidava do faturamento também, meio administrativo, assim e tal. Ali eu aprendi muito, né? E estava naquela transição que eu te falei, naquela época, 85, 86 ali, tava a figura do locutor, ele estava passando a ser operador e locutor, que chamavam-se de DJ ou disc jockey, alguma coisa nesse sentido. Então o cara falava e tinha a mesa ali com 11 canais, e ele operava e falava. Então essa rádio ela já entrou lá com esse perfil. E eu lembro do primeiro CD que apareceu lá, o primeiro CD, a rádio conseguiu comprar aqui em São Paulo um aparelho de CD e 3 CD que tinha na rádio. O resto era tudo LP. Tinha uma sala cheia. Quando chegou aquilo ali foi uma coisa. Mas como assim? Tá tudo aqui nesse CD, essa coisa tão pequena. Aí alguém falou assim, não, é lido por laser. Nossa, aí a casa caiu. Que loucura, né? É louco imaginar essas transições. Quantas a gente passou, né? Não, se você for elencar... E nós tínhamos 2 transmissores e a torre ficava no mesmo prédio ali, a torre de transmissão. E quando dava problema nesses transmissores, tinha que chamar o técnico aqui de São Paulo. Que loucura! O cara ia daqui de São Paulo, quando dava... Eram 2 transmissores, eu não lembro a capacidade deles, mas também não era lá grande coisa. Mas atingia ali, pelo menos, o estado, ali, boa parte do estado. E eu era um apaixonado por trabalhar. Isso também me deu muita bagagem de vendas, porque tinha parte de publicidade. Eu também fazia algum tipo de venda de publicidade, mas interno. Eu não saía a campo, como os outros vendedores. E aí me deu muita bagagem, porque a publicidade é algo super interessante, né? Para divulgar os produtos, etc. E no mercado lá do Mato Grosso, naquela época, era alguma coisa assim que o pessoal
tinha certo grau de dificuldade. Porque tinha muita AM também, já tinha as TVs, a repetidora, né, as emissoras repetidoras, mas foi interessante. Aí eu conheci todo tipo de gente nessa rádio, do gente boa até não tão mais... boas. Não tão boas. Vamos ser eufemistas até aqui. Mais complexos, digamos assim. Mais complexo é muito bom. Com né? marca de bala do Rio de Janeiro, essas coisas. Eu lembro de um lá que... Eu era garotão, né? E todo mundo mais velho e tal. E tava ali. Então aquilo me deu uma bagagem sensacional. Eu procuro hoje, eu até falei com a Alessandra, eu procuro hoje uma rádio para fazer, não um programa efetivamente, mas alguma coisa assim, em momento de vendas, ou, sabe? O momento de finanças pessoais junto. Porque essa minha estrutura, essa nova palestra, eu estou linkando vendas com finanças pessoais. Que é sensacional isso, né? Que é sensacional, porque toda essa minha trajetória nas lojas que eu trabalhei de vendas, como vendedor e como gestor, eu vi muito vendedor bom que não se preocupou em guardar, sabe? Então eu faço um paralelo com jogadores de futebol. Quantos da antiga? Hoje não, que hoje estão talvez mais instruídos, hoje são outros né, patamares financeiramente, também, né? mas quantos ficaram na lona? Eu faço um paralelo do gol de placa. Vendedor, faça seu gol de placa. Eu falo isso na palestra. Né? Quanto tempo você desenvolveu essa palestra? Essa palestra foi criada por mim e pelo César Romão. Que já esteve aqui. Foi feita a 4 mãos. Nós começamos a trabalhar nessa palestra dia 6 de janeiro. E eu contratei a mentoria dele. E ele é um expert em palestra. É o meu mentor. É um cara... O César Romão é um cara... Ele é acima da média, assim. Né? Então, ele escreveu vários livros. Então, mundo afora, esses livros dele. E aí... De novo, a Alessandra me falou assim, olha, você tem que conhecer um cara, quando nós nos conhecemos, chamado César Romão. E aí foi muito bom. Então, a minha expertise de vendas, com o talento dele de palestrante, eu já fiz palestra, não estou começando agora em palestras, né? Já fiz palestras, muito treinamento nas empresas que eu trabalhei. Eu estou desde 2019 fazendo palestras. Ah, bastante tempo já. 5, 6 anos. Só que era uma palestra mais voltada a finanças pessoais. Na época era voltada para E aí, quando eu conheci o César falou assim, não, você tem uma bagagem gigantesca, empírica de vendas, e vamos fazer uma palestra de vendas. Como você alia a sua trajetória pessoal de vendas com a finança pessoal para chegar nessa palestra? Como você... A minha vida própria. Minha própria... Quando eu formei economia... E eu sou um cara extremamente curioso, eu falo isso e passo para as pessoas mais novas, enfim, até para pessoas pessoas que eu convivo. Eu digo assim, eu acho que o ser humano ele tem que ser curioso, né? Sobre tudo, tem que ser curioso, porque aí você vai adquirindo conhecimento, quando você é curioso. E aí eu dentro da economia, a economia me fascinou. Eu não tive assim uma carreira propriamente de economista, mas eu tive de gestão de várias empresas. E isso foi me levando a saber lidar com o dinheiro. Agora, voltando um pouquinho à fita, assim, ó, eu venho de uma família classe média. O pai era matemático do IBGE e a mãe era professora estadual, formada em filosofia, teologia e estudos sociais. Caramba, Dona Amélia era que engraçado, né? Um de exatas, outro totalmente de humanas, mas o seu pai matemático e vendedor. Isso. Aí ele trabalhou um tempo no IBGE, né? E foi bem importante. E a mãe... Então eu tinha esses dois viés, assim, né? De conhecimento. E por se tratar de uma família de classe média brasileira, você não esbanja. Nunca, jamais, em tempo algum, certo? Certo. Então, você tem ali... Eu lembro que quando ia para o mercado, eu tinha direito a pedir uma ou duas coisas. Assim. Então, eu pedi uma garrafa de Fanta Uva, que ela ficava ali 3 semanas já perdendo gás e tomando um pouquinho. Só podia um pouquinho. Só um pouquinho. E às vezes eu pedia um vidro de palmito, e já era um luxo. Eu gostava de palmito. Tá vendo, pessoal? A molecada hoje que reclama, olha aí, ó. Né? Eu lembro disso também. Só toma um pouquinho. Meus pais também, só toma um pouquinho. Entendeu? Então não dava.
E a minha mãe sempre me lembrava assim, quando final de semana eu queria ir para o clube da cidade. Cidade do interior tem o clube, né? Você não tem... A cidade hoje ela tem 15 mil habitantes. Quando eu saí de lá tinha 21 mil habitantes. Só que várias regiões ali se emanciparam. Ah, tá. E foi diminuindo. Ela mingou. Você saía na rua, tinha um movimento bem interessante na cidade. O pessoal falava em alemão na esquina, assim, nos bancos, nas padarias. Um dialeto, né? Que engraçado. Ali é bem interessante. E aí, então, eu ia para as festas do clube e pegava um dinheirinho. Desculpa. Pegava um dinheirinho com a dona Amélia. Que é sua mãe? Dona Amélia é sua mãe. Amélia Barbosa da Silva. Seu pai? Seu pai como era? O pai era Luderites Eblind da Silva. E aí eu ia para a festa do clube. E quando eu retornava, carinho, eu deixava em cima da mesa o troco. O troco. Caramba. Eu sempre fiz isso. A não ser que era muito curto o dinheiro de ida, sabe? Então eu ficava a noite inteira tomando lá alguma coisa, mas... então eu tinha essa consciência, entende? Que legal. E essa consciência, depois com o conhecimento de economia, eu falei, cara, então a minha vida hoje, Alessandro bem sabe, eu não vivo sem uma planilha. Eu tenho uma planilha. Que legal. Isso eu passo também nas palestras que eu faço por aí. E ali eu controlo, né? Eu tenho o controle da minha vida financeira, que eu sugiro que as pessoas tenham. Que legal. Só que muitas pessoas não as têm, né? Não se importa. Digo assim, por que tem 5 cartão de crédito se você não dá conta de pagar? Tenha um e administre esse um, entende? Então... Genial, né? Então esse conhecimento vem lá de trás, né? Essa preocupação sempre em dar o passo sempre do tamanho do alcance, né? É muito legal porque você está hoje passando para frente as coisas que você teve de ensinamento dos seus pais, só que, claro, de uma maneira mais profissional. Isso. Né? Eu gosto muito de passar, assim, de passar esse conhecimento. Cora Coralina já falava, né? Não adianta você ter conhecimento se você não passar para frente. Não tem o menor sentido, né? Então é isso. Me diga uma coisa. Vendedor. A palavra vendedor já não carrega dentro dela um preconceito, talvez até meio pejorativo, mas enfim. Veja, eu me incomodo muito quando mudam o nome do vendedor para qualquer coisa que não seja exatamente a palavra vendedor. Assessor de vendas. Assessor de vendas, consultor de vendas. Eu sou vendedor, bate no peito e fale que você é vendedor. Por quê? Porque só a equipe de vendas transforma uma empresa. Só se a empresa não tiver a equipe de vendas, ela não vai para frente. Ela não vai para frente só com a empresa de marketing, por exemplo, com o departamento de marketing ou só com o departamento de RH. Ela tem que ir, efetivamente, o que toca uma empresa e faz as empresas sair do vermelho é a equipe de vendas. Mesmo e-commerce aí e algo que o valha. Essas empresas que tem por aí de venda por site e tal. Porque antigamente até eu ouvia uma palestra que o sujeito falava assim, olha, vendedor, sabe? Vendedor. Isso é absurdo. Isso não tem o menor sentido, né? É vendedor mesmo e bate no peito, porque o vendedor, carinho, ele transforma vidas. Ele transforma vidas. Quando a pessoa vem com um sonho e ela quer adquirir um carro, ou sei lá, um computador, um celular, algo que o valha, é o vendedor que vai fazer essa transformação. E por isso que eu falo que o vendedor também tem que estar bem preparado. Ele é um transformador, ele tem o poder de transformar. Então a palavra vendedor, para resumir, é assim, não tem problema. Escreva nos seus cartões de visita, a palavra vendedor Pedro, vendedor João, Maria. Eu tenho orgulho de ser vendedor. Agora, tem uma corrente aí da qual eu não sou adepto, já deixo claro que está falando que a IA vai substituir muitas profissões. Claro, isso eu concordo com isso, mas inclusive, por exemplo, a de vendedor, algumas, inclusive de vendedor, não tem essa... Carinho, é o seguinte, o que eu penso sobre a IA? A IA veio para ficar. Sim, quando você alia o seu conhecimento à IA, o resultado é sensacional. Quando você alia
os seus projetos com IA, o resultado é sensacional. Então, quem fala que a IA vai deixar de lado, vai tomar decisões importantes pelo ser humano, primeiro ponto, eu acredito que isso não vai acontecer porque o próprio ser humano não vai deixar. O que é a IA? A IA, ela é tudo aquilo que se pesquisou. Ela tem que ter uma história para existir a IA. A IA, ela não pensa... Sim, por si própria. Por si próprio. Então, a IA veio para ficar. Agora, eu falo muito na minha palestra da humanização. Nós estamos precisando disso. O mundo está bastante doente quanto a afago, atenção, etc. Então, e a humanização, só quem tem é o quê? É humano. E aí eu vou roubar um pouquinho de uma frase do meu mestre, do César Romão. Outro dia, numa palestra, ele falou, sensacional, ele foi ali combatido por um geração Z, entendeu? Que estava na plateia. E o que ele falou que eu vou repetir aqui. A IA não tem isso aqui, ó. O sopro de Deus. A IA não tem isso. Entende? Então nós não podemos esquecer disso. Eu sou cristão, então eu sou adepto a esse pensamento. E eu acho que quando ela vem, a IA somada, de novo, ao nosso conhecimento, ao humano, ela dá um resultado positivo. Mas ela não vai guiar as nossas vidas, não acredito nisso. Veio para ficar, isso é fato, e tem ajudado muito. Mas também ela corre... Ela ainda tem que ter aí muito ajustes. E o futuro a Deus pertence, mas o sopro divino. Legal. Tem que ter o sopro divino. Agora, me diga uma coisa, você até falou uma coisa, você não acha que tem vendedores também que se comportam desumanamente, vamos dizer assim? Muitos. Eu falo na minha palestra o que o bom vendedor faz para vender e o que o mau vendedor deixa de fazer e não vende. Então você tem que ter, primeiro assim, ó, o mau vendedor. Vamos começar pelo mau vendedor. O cara chega e ele não tem limites com o cliente. Ele já acha que é amigo e íntimo. Intimidade. Você perde e vende por isso. Ou ele vai discutir futebol com o cara. Cada um tem... Eu falo assim, eu costumo dizer que vendedor não tem religião, não tem partido político e muito menos time de futebol. Por que eu digo isso? Porque você está atendendo uma pessoa ali... E essas questões ideológicas não tem nada a ver com a venda ali, com a negociação propriamente dita. Então, aí tem vendedores que não têm uma boa dicção, que não têm uma boa postura, que não se veste bem. Vestir é importante, você está bem vestido para atender as pessoas. Aí você tem alguém que fala alguma coisa, promete e não cumpre. Tá? E tem uma série de erros cometidos assim. Outra coisa, chega atrasado, não marca algum compromisso com o cliente e chega atrasado. Então essas posturas assim que falando parece coisa básica, e é básico mesmo, porém, entretanto, todavia, muita gente não o faz. E o bom vendedor não. O bom vendedor, primeira coisa, ele ouve o cliente. Ele tem que ouvir o cliente, as necessidades do cliente. Sabe? Ele é tranquilo ali, ele conhece o produto, o bom vendedor conhece o produto e defende a sua empresa. Porque ninguém vende o que não acredita. Ele só vende e vende bem o que ele acredita, certo? E ele tem que ter conhecimento. Aí entra a questão da curiosidade também. Quantas vezes você vai aqui num restaurante aqui em São Paulo e você pede alguma coisa no cardápio e a mocinha ali, o rapaz mais novo, não conhece o cardápio? Verdade. Isso acontece muito. Aí você vai na turma da antiga, que estão raros por aí, os restaurantes da antiga, o garçom ele tem todo o expertise, conhece o cardápio de cabo a rabo, não é verdade? É isso aí. E ainda te dá sugestões. Olha, isso aqui pede mal passado. É isso. Outro dia eu estava vendo, alguém aí lançou um livro falando assim, as 300 frases para ganhar o cliente, mais ou menos isso. Persuasão. 300 frases.
Jesus, se você precisar 300 frases, meu, é uma só, é atenção, é cordialidade, é cortesia, conhecimento do produto, atende bem, entendeu? Entender. Eu tenho uma história que eu conto, que eu falo na minha palestra. Eu estava numa concessionária Chevrolet e não devia nem falar o nome, né? Mas enfim, é porque é história. Eu falei o nome da marca. Bora, não tem problema. Desculpa. Bora, imagina. Mas assim, aí eu presenciei a entrega, a devolução de um carro, e o carro era muito bom. O carro era um esportivo. O carro era um esportivo, ele foi vendido por uma mulher de 60 anos. A mulher, ela tinha dificuldade de sair do carro. Entrar no carro e sair do carro. E ela estava com dor nas costas, etc. E ela devolveu o carro. Falou, olha, não dá, esse carro é ótimo, mas não dá para mim. Então, entendeu? E aí a concessionária aceitou o carro e fez lá uma negociação e entregou o carro. Não é que o carro era ruim, compreendeste? Claro. Não é que o carro era ruim, a venda foi mal feita. Porque eu vi muito isso na minha vida. Não, leva isso aqui, puxa, aqui, não sei o quê. Não. Eu falo na minha palestra um termo que é assim, a meta cega. A meta cega é um negócio horroroso. Porque o cara quer cumprir a meta. E ele tem pressão, né? E diferente do passado. O passado sempre teve um certo grau de pressão no vendedor. Mas hoje as coisas com a velocidade que estão... Nós estamos em 2025, já estamos em junho, né? Então parece que o tempo assim realmente voa. Tá mais rápido. Mas diz que o tempo está parado. Quem corre somos nós, os loucos, né, da vida, né? E aí você, com essa meta cega, você acaba cometendo esses erros, entende? Então tem que vender o que a pessoa, o ideal para aquela pessoa. Eu achei sensacional a analogia que você fez com o garçom, né? Porque é exatamente isso, né? Você vai num restaurante onde o cara tá lá 10, 15, 20 anos ou mais, né? Em São Paulo tem restaurantes tradicionais e o cara sabe tudo de cor. Aí você vai em outro que o rapaz é novo, você pergunta, o que vem nisso aqui? Ah, só um minutinho que eu... Só um minutinho Isso é clássico. Aí o cara vai e some. Aí você fica lá falando, pô, será que o cara tá zoando com a nossa cara? Então é maravilhoso esse exemplo que você deu. Mas eu quero saber, tem uma história da Dona Maria que eu só ouvi falar que é isso. Puxa. E que eu quero saber a história inteira. Essa história da Dona Maria é sensacional. Eu sempre preconizei, por onde eu passei, que quando um cliente entra na sua loja, se ele tiver de chinelo de dedo, bermuda, vestido de chitinha, o algo que o valha, atenda. Se ele não quiser comprar absolutamente nada, sirva um café, uma água, a pessoa vai embora. Mesmo que seja um morador de rua. Eu sempre preconizei isso. E, Karim, quando você vai, quanto mais norte, eu trabalhei no norte e no centro-oeste, né? Você encontra pessoas simples, pessoas muito simples, e que têm muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Isso é normal, isso é fato, até pela temperatura lá. Essas regiões são regiões mais quentes. Então o sujeito entra na loja com um chinelo. E eu estava numa concessionária, eu era gerente geral na época e estava rodando a concessionária, porque eu sempre fui um cara de chão, eu nunca fiquei muito na minha sala, sempre ficava rodando. Você, em qual cidade você estava? Eu estava em Vilhena, Rondônia. Rondônia? Vilhena chama a cidade? Caramba! Divisa com Mato Grosso, ela está bem no sul do estado. Deixa eu fazer um parênteses dessa história. Quantos estados ou cidades você já trabalhou, já morou? Eu morei em 6 estados. Em 6 estados? Quais? Eu morei... Mato Grosso primeiro. Contando do Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Mato Grosso, Acre. Aí do Mato Grosso você foi pro Acre, então? Não, no Mato Grosso eu vim para cá. Veio para São Paulo. Daqui eu comecei a fazer uns upgrades aí. Então, São Paulo, Acre. Aí fui pro Acre, voltei, fui para Rondônia, voltei, fui para Minas Gerais, fui pro Mato Grosso, aí voltei para Mato Grosso, fui gerente de uma concessionária do interior, e depois eu fui para Uberlândia, Minas Gerais. E aí voltei para cá e falei, não quero mais brincar disso. Mas isso deve dar para você um background, né? Absurdo. Porque existem vários Brasis, né? Realmente, o Brasil Sim. É um país... Eu sou economista e não sou especialista em tipos de indivíduos, tipos de pessoas.
Mas eu lidei com todo tipo que você possa imaginar e certamente eles estão ali no escopo da psiquiatria ou algo mais. Alguns. O fleumático, o colérico, todos eles estão ali. Porque a gente trata com todo tipo de gente. Os egos elevados, o mais simples, até o bandido. Eu já lidei com gente bem mesmo? Complexa. Depois a Polícia Federal me pediu a capivara do cara, o que ele estava falando comigo. Então acontece isso, sabe? Então você tem que ter, e aí vai te dando uma bagagem. Então vamos lá, voltar para a sua história. Você estava em Rondônia, é isso? Estava em Rondônia e eu estava circulando no showroom e entrou... Depois dessa história, se você tiver alguma outra também, que você falou desses perfis aí... Sim, eu tenho. Então tá. Aí eu estava no salão de vendas, e de repente parou uma senhorinha, baixa, cabelo negro, vestindo um vestido de chita. Vestido de chita, para quem não sabe, é aquele vestidinho bem fininho, simples. Sei. Estampadinho, geralmente estampado. E ela parou a bicicleta na porta da loja. Veio de bicicleta. De bicicleta e um guarda-chuva na mão por causa do sol. Caramba. E ela entrou na loja. Quando ela entrou na loja, eu fui até ela e perguntei: tudo bem? Como vai a senhora? Parênteses, de novo, desculpa, mas assim, quando entra esse perfil, a maioria dos vendedores foge, ou não? No norte, no centro-oeste ali, norte, eles fogem também, mas num grau bem menor que São Paulo. Bem menor do que aqui, tá. Bem menor. Aqui ninguém, de verdade, porque eu conheço aqui também como é que é. É porque são perfis, né? Mas é isso aí que eu bato muito. Entendi. E ela entrou e eu perguntei: tudo bem? Muito simpática, de óculos assim, baixinha. E eu falei: tudo bem? O que a senhora... A senhora foi atendida? O que a senhora deseja e tal? Ela falou: não, eu vim rever os amigos. Foi quando uma vendedora levantou e falou assim: seu Marcos, isso aqui é a Dona Maria. Ela comprou um carro comigo. Falei: é mesmo? Comprou um carro? E a senhora está gostando do carro? Como que está o seu carro? Ela falou assim: não, meu carro está ótimo. Ele está na garagem. Pois eu não sei dirigir. Nossa! Mas sonho realizado. Então uma ela história sensacional. Dirigir, comprou um carro só para realizar o sonho de comprar um carro. Tava na garagem. Que e na hora a vendedora falou: é isso mesmo. Então eu achei sensacional, assim, sabe? Sensacional. E aí eu uso isso como exemplo, assim, entrou a pessoa que entrar na sua loja de celular, loja de carro, loja de livro, loja de qualquer coisa, atenda. Atenda, porque o cliente entrou na sua loja. Tem que valorizar isso, certo? Já, ainda mais o mundo de hoje, né? O mundo de hoje, que estão pegando cliente a laço aí, né? Principalmente as lojas físicas. Elas estão pegando... porque tem esse e-commerce forte. Exatamente. Mas, de novo, na loja física você tem o calor humano ali, né? E é louco você falar isso, né? Porque eu já presenciei, assim, em lojas físicas, o vendedor tá lá batendo papo e dando risada. Aí você pergunta: opa, ele fala: tá ali, olha. Aí com você seco e volta com a pessoa. Cara, não é? Isso é um negócio, cara, que me irrita demais. Eu vejo isso constantemente. Aí eu dou aquela tossidinha básica, que é pra pessoa se tocar. Outro dia eu fui Assim? Você dá essa... Eu vou treinar isso daí. Eu tô com um negócio na garganta. Não, mas gostei dessa daí, eu vou usar. Não, aí eu tava num café famoso aqui de São Paulo, e tinha 4 atendentes conversando. E eu parei no caixa pra comprar o café. Café, só queria um expresso. Elas me viram, elas me olharam, me viram, mas enquanto ela não termina o assunto... A história dela. Pois é. Aí eu falei: alguém pode me atender? Daí eu dou o sarcasmozinho, né? Alguém pode me atender? Isso acontece nas padarias aqui em São Paulo. Muito nas padarias aqui, eu percebo também. Nessas outras regiões que eu trabalhei, é mais comum isso, sabe? Porque eu em alguns lugares, assim, era algo latente. Você chegava na padaria ali do bairro, enquanto a dona da padaria não terminava o assunto com a mulher ali que era habituê, que loucura, a cliente habituê dela, amiga dela. Amiga dela, que ela coisa, não. Né? Isso é um grande erro das empresas, porque ela atende melhor o habituê e não atende. Pois é, o novo. O novo. Que pode virar ser o habituê, né? Claro, entendeu?
Então, cara, essa consciência, depois não sabem por que quebram, não sabem por que fecham, entendeu? Então, eu acho que tem que ter... e percebe que são coisas básicas, não estou aqui falando de mágica, nada, né, esdrúxulo, é coisa básica, é atendimento. Então, isso aí que você falou é corriqueiro demais. E não vamos só reclamar, né? Porque tem lojas, especialmente livrarias, que é um lugar que eu gosto muito, porque eu gosto do livro físico, gosto de mexer. Eu também. É uma só delícia. gosto do livro físico. É uma delícia. Só gosto do livro E tem físico. livrarias que são fantásticas, que você chega e o cara fala, pois não, Sim. não, eu quero dar... Ah, tá, é naquele setor ali e tem poltronas, você senta ali e dá uma folhada no livro, e isso é fantástico. Poxa, essa da Paulista que fechou, eu ficava ali horas sapeando ali dentro, sabe? Era um negócio assim sensacional. E dá uma dó, né, quando fecha. Pois é. Mas é isso, é conhecimento, tem que ir atrás de conhecimento. E você acha que a educação financeira está relacionada com venda? Tá totalmente relacionado não só com vendas, com todo tipo de negócio. Porque, de novo, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento de educação financeira, ela não vai para frente. Veja que foi homologada uma lei sobre educação financeira nas escolas. Nas escolas primárias. Foi homologada essa lei. Públicas, né? Públicas. O grande problema e o grande desafio dessa lei ser implementada é justamente as pessoas aceitarem e se prepararem, os professores se prepararem. O que aconteceu muitas vezes, até estava falando com um colega que só mexe com isso, ele é aqui do mercado, aqui de São Paulo, ele chega nas professoras e diz assim, olha, tem que implantar, para a diretora, tem que implantar a educação financeira aqui. Não, mas eu já tenho professor de matemática. E não tem nada a ver com matemática. Pois é. Educação financeira é como o indivíduo lida com dinheiro, certo? Então você... É aquela coisa básica que qualquer dono de casa sabe. Veja o seu orçamento antes de ir para o supermercado. Claro. Né? E aquele exemplo que eu te dei no início, o sujeito tem 5 cartões de crédito. Cara, você não dá conta de pagar os 5, você não tem rendimento, ele tenha um. E administre-se um. Porque você compra até tal data, ele fecha, e aí então você vai se programando. E pague a fatura total, porque o juro é um dos juros mais altos do mundo, se não for o mais alto do mundo. Que loucura. Por quê? Porque nós temos muita inadimplência em cartão de crédito. Então a educação financeira, ela entra em todos os anos, Carinho. Mínimo de educação financeira, aplicar seu dinheirinho e ir controlando. E só no sapatinho, como Só no sapatinho. E que conselho você daria a um vendedor que já está aí anos na estrada e está passando por uma fase ruim, desmotivado? Olha, se motive, aprenda sempre, tem que ser curioso, tem que sempre estar se instruindo. Chegou produto novo, devora o catálogo, para ter confiança, para ter firmeza e vai em frente. As comissões, hoje em dia, elas estão desafiadoras, tanto para quem paga e o tanto quanto para quem recebe. Então, por vezes, alguns produtos, o vendedor tem que vender muito mais produto para ganhar o que ele ganhava no passado. Então, isso é um desafio grande. Eu conheço esse desafio, porque eu já passei por isso. E é isso, é sempre se instruir, entender do produto. E o principal, ganhou uma bolada, ganhou um dinheiro legal, não vá comprar o carro mais luxuoso da paróquia. Eu faço um paralelo também, assim, eu já vi isso acontecer, o melhor vendedor foi lá e comprou um barco, ou ele comprou um carro caríssimo aí. Uhum. Vamos botar um carro bem caro mesmo, por volta de, R$1 milhão. Digamos, porque tem esses vendedores que vendem as marcas de luxo, eles ganham muito bem. As marcas de luxo, né? Os outros também ganham, mas aí eles têm que correr um pouco mais. E o que acontece? Um carro desses é caríssimo para se manter. Começando pelo seguro, que gira em torno de 10% do valor do carro. Né? Então, um carro desses gira em torno aí o seguro de R$400 mil. Eu trabalhei com seguro também, então por isso que eu estou dizendo isso. Mas 1 milhão, 400 mil, 40%. Vai dar 10%. 500 mil quase. 10%, 500 mil
10% 100 mil. É de 100 mil, isso. Mas tem carros mais caros e aí chega a dar, por exemplo, uma Ferrari da vida. Você já viu isso? Não quero Seguro de 400 mil? Já, Caramba, já. que loucura. É que eu não quero falar a marca, mas enfim, esses carros caríssimos dá isso Que mesmo. loucura, hein? Dá isso mesmo. E aí a pessoa não faz, né? Não faz o seguro... Porque não dá, Porque né? não, Porque não conseguiria sustentar. porque não dá sustentar o carro e muito menos esse tipo de coisa. E aí, O e aí seguro, você bate enfim. o carro. Bate o carro, aí ele não faz o seguro. Aí que Então. tá o problema. Né? Ele não faz o carro. Ele não... Faz o seguro. Deixa eu voltar um pouco, eu falei besteira aqui com uns 10%. É isso aí mesmo que você falou. É mais ou menos... Se custa 1 milhão, é 100 mil. Ele não faz seguro porque o seguro é caro. Aí ele bate o carro. Então. E aí? E não tem seguro, E não perdeu. tem seguro, como é que ele faz? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar, e eu falo isso na minha palestra de vendas, é o seguinte. A gente vive num mundo de egos, de caprichos, de paixões, e as pessoas elas tendem a querer mostrar o que elas têm. E aí vem a velha retórica, e não o que elas são, certo? Então isso é uma bobagem. Eu costumo dizer assim, status, meu amigo, status é honradez, é você ter tua vida ali tranquila, porque... E aí, nessa linha de pensamento, o vendedor ele tem que se estruturar financeiramente, porque vendas, geralmente, você tem um valor fixo só por uma ajuda de custo. O vendedor, geralmente, ele tem isso, um salário mínimo, por exemplo, por ajuda de custo. Mas o forte dele é a comissão. É a comissão. E aí, por vezes, essa função ela é sazonal. É sazonal, ela tem os altos e baixos. Claro. Por exemplo, um vendedor de imóveis, ele tem uma sazonalidade. Dependendo a taxa de juros do banco para financiar, por exemplo, agora nós estamos com uma taxa de juros alta. Exatamente. Né? E tanto para o empresário pegar empréstimo para o capital de giro, como também Para o financiamento bancário. para financiamento bancário. Imobiliário. Então ele tem que cuidar esses altos e baixos da vida dele. Ele tem que ter uma reserva para as vacas magras, certo? É isso. E eu pergunto se você já viveu uma cena digna de filme. Quero que você entre em detalhes aí de um cara que entrou na concessionária. Alguma coisa assim. Isso aí foi no Mato Grosso. Eu estava na minha sala e você era o entrou gerente. Gerente geral. O gerente geral de uma loja, ele tem, abaixo dele, ele tem o chefe de oficina, o gerente de oficina, o gerente administrativo e o gerente de vendas. Tá bom. Entendi. E aí ele reporta a um diretor. E aí entrou na minha sala, eu estava no Mato Grosso, numa concessionária no Mato Grosso, e tinha estourado um garimpo, muito próximo ali da onde eu estava. De tal maneira, isso aí ficou em voga aí nos jornais da vida, até Jornal Nacional, etc., jornal de outras emissoras, mostraram porque estourou um garimpo de muito ouro. Não era pouco. Você já ouviu falar em ouro de aluvião? Ouro de aluvião? Não. Ouro de aluvião é o seguinte, você bateu a estaca, ele está em cima da terra. Você bateu ali vai fazer um buraco, acha ouro. Chama-se ouro de aluvião. E aconteceu que essa história também é interessante. O fazendeiro foi fincar uma estaca para cercar um gado lá, e quando ele bateu a coisa, ele achou as pedrinhas de ouro. Caramba. São pequenas, não são que nem do filme que aparecem, mas elas são pequenas. Então, aí ele chegou em casa e só contou para a esposa. Falou, olha, eu achei ouro aqui na nossa terra. Não fala para ninguém. Essa já parece filme de comédia, né? Ela só falou no salão. Ela foi no salão fazer a unha. E falou, ó, mas não fala pra ninguém. Falou no salão, meu marido achou. Meu amigo, baixou na região. Garimpeiro, porque o garimpeiro, ele é assim, tem ouro lá na minha cidade, Giruá, por exemplo. Vai todo mundo pra lá. Tem ouro em Belém do Pará, eles vão pra lá. Aparece Tem ouro, no entendeu? dia seguinte. Eles vão. Eles surgem dos mais diversos lugares. Que assim. Loucura. Virou um pandemônio a região. Nossa, imagina Foi que o todo cara mundo deve ter pra separou, lá. né? O cara divorciou da mulher, Não sei né? o que aconteceu. E era eu vou te fazer um paralelo. Eu não sou um expert, não sou, mas eu conheço um garimpo
porque no Mato Tá. Grosso tinha muito. Então o que acontece é o seguinte, os caras vão com picareta e vai tirando. Os caras são picareta? É, eles usam, não, eles usam picareta. Alguns são, né? Alguns são. O garimpeiro é assim. Uma hora ele tá com uma puta caminhonete, daqui a pouco ele tá A de pé. Fusca, sabe? A De pé. Fusca, que loucura. Sabe? É bem assim. É Que bem o cara assim. acha, compra, não sei o quê, é bem daí o assim, dinheiro não dura. Aí ele vai com uma casa não muito. Essas casas de tolerância. Quer dizer, o cara precisava ter várias aulas de educação financeira com você. Muito. Pois muito. é. Então, pô... São poucos os que têm essa consciência. É? São poucos, muito poucos. Eles vivem assim. Vivem assim, acham que a vida é isso. O amanhã não existe. Pô, mas sabe? que loucura, né? É. Precisava montar uma... Existe uma associação de garimpeiro? Eu acho que sim, então, eu acho que que tem. você tem que ir lá, pô, vamos vender a sua palestra Não, pra eu vou eles. ser morto. Eu vou ser morto. Eu vou ser morto. Só voltando, onde estourou esse garimpo, quando eu cheguei no Mato Grosso, eu fui visitar um garimpo com um irmão que vendia grupo gerador. O Mato Grosso não tinha energia. Tá. Então, você vê que a venda está intrínseca na minha vida. E eu fui com meu irmão num garimpo para ele vender um grupo gerador. Porque no meio do mato é só os grupos gerador para tocar as máquinas, né? E eu fui numa cidade... Essa cidade hoje ela está bem melhor. Mas na época era só rua de terra. E era assim, era funerária, um boteco. Funerária, um boteco. É mesmo? Que loucura. Era um assassinato atrás do outro, assim. Era um lugar bem complexo. É cidade de garimpo. Cidade de garimpo. Hoje ela tá... Antigamente matava Agora tem- 2 por dia, agora tem- mata 1 por mês. agora tem 2 botecos, um funerário. Eu ia falar outra casa, mas eu vou ficar no boteco. Então, ali eu conheci. E para você fazer um paralelo do que apareceu de ouro nessa região, não faz muito tempo, isso aí foi 2000 e... 2000 já. Quer ver? Essa Caramba. questão que estourou esse garimpo foi 2015. Na fazenda. Na Fazenda foi Em 2015. 2015? Sim, Caramba, 10 saiu anos nos jornais, atrás. sim. Aí a União interviu, porque abaixo do solo é da União. E aí tem uma guerra. Aí fica uma guerra entre o proprietário e a União. Porque Até resolver. senão os garimpeiros destroem, né? Eles destroem. Eles Tinha um destroem. morro. Eles praticamente baixaram o morro. É mesmo? Na picareta e na. Caramba! Porque eles não deixam entrar máquinas. Se entrar máquina. Então vai na picareta mesmo, na pá, na coisa, e vão furando. Para você ter uma ideia como é que funciona. Um garimpo normal, a máquina pega a terra, joga em cima de um caminhão basculante e ele chega num negócio chamado, se não me engano, é numa esteira, uma espécie de uma esteira. Ele descarrega ali. Aquele caminhão descarrega ali. Desse caminhão sai, às vezes, 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro. Nessa região que estourou o garimpo, você sabe saco de cimento? Num saco daqueles, tinha 1 grama de ouro. Entendeu a proporção? Entendi. Entendeu? Caramba, hein? Então tinha muito ouro. Muito ouro, entendi. Entendeu? Essa é a proporção. E aí virou... Você não achava garçom na cidade. Porque todo mundo virou Todo garimpeiro. mundo foi. Até o meu diretor me ligou. Você também vai pro garimpo? Eu falei, não. Gente Tô boa. na dúvida. Eu tô na dúvida. Se você encher muito meu saco, eu Mas vou... se eu tivesse sabido, eu não soube. Se Mas você encher muito meu saco, eu vou dar linha na pipa. E aí eu tava na minha sala, voltando à história, e chega um sujeito com um saco desses de lixo transparente, azulzinho. Eu lembro que ele tinha, assim, uma calça, uma pasta de dente e muito dinheiro. No saco. No saco. Dava pra ver. Ele entrou com o saco assim. E entrou na minha sala. Ele foi direto na minha sala, ele não foi no vendedor. E aí quando ele entrou na minha sala, eu falei assim, Jesus, né? É hoje que eu parto, eu acho. Aí ele parou e falou assim, olha, eu quero uma picape. E a picape mais cara ele queria. E tá aqui o dinheiro. Ela custava 200 mil na época. Hoje ela tá por volta de 400 mil. Custava 200 mil e ele falou assim, eu pago, tá aqui o dinheiro, você não precisa me dar nem nota. Que doido. Falei, calma, senhor. Não posso receber o dinheiro aqui, mas o senhor vai no banco e vai depositar para nós. E ele ficou muito chateado porque ele tinha que colocar nos envelopes. Foi muito envelope. Putz. Foi muito envelope. Mas isso aí era uma sistemática que a gente usava, porque na região é comum aparecer gente com dinheiro. Assim, dinheiro vivo. É comum.
ela é uma região ali do Mato Grosso que tem garimpo, tem a Bolívia ali, tá a 80 quilômetros também. Ah, tá. E aí eu falei para ele, olha, você tem que fazer os depósitos. E aí a minha gerente administrativa foi com ele, colocou nos envelopes, ela não sei ajudou. quantos envelopes deu um monte de envelope, e fez os depósitos. Emitia a nota deu fiscal certo. e vendi o carro para ele. E ali tinha... Isso aí foi outra coisa também que me deu muita bagagem. Eu recebi nessa mesma loja um rapaz da Bolívia falou assim, eu quero comprar caminhonete e não preciso me dar nota, não quero nota. Falei, não, sem nota eu não lhe vendo. Aham. Porque é uma empresa de um grupo, enfim, é uma empresa idônea, né? Não é uma empresa qualquer, e você tem que seguir as normas ali do compliance, que eu falo isso também. Claro. Que os vendedores precisam seguir o compliance da empresa, certo? É isso, por aí que a gente vai indo. Que genial, né? Então, quer dizer, pô, a vida foi te ensinando, trazendo tanta coisa, e hoje você reuniu tudo isso com uma palestra que alia vendas com educação financeira. Educação financeira. basicamente. Eu tenho muitas histórias, assim, a questão do cliente nem sempre, eu digo isso com a maior tranquilidade, nem sempre tem razão. Essa história do cliente sempre ter razão é uma falácia. Nem sempre, porque eu acompanhei também várias situações assim, bem complexas. Tipo, Que é mais uma história. quero mais uma historinha pra gente terminar. Tá, eu Pra gente caminhar pro recebi a visita de 4 sujeitos que estavam em trânsito e eles entraram na minha sala bravo e 3 deles esbravejavam muito e davam 2 de mim. Caramba. E eram 4. Mas eles estavam juntos, eles Estavam eram juntos numa amigos. viagem. Tá. E eles estavam questionando que o para-brisa do carro em questão estava quebrado, tinha quebrado. E eu tinha que trocar esse para-brisa. E o chefe de oficina estava quieto ali do meu lado e eu falei, eu vou lá ver com vocês. Mas, pensei que o senhor fosse de gabinete. Eles gritando muito, falando muito alto, querendo me intimidar. Só que essa bagagem toda, carinho, é difícil me intimidar. E aí eles esbravejavam e eu fui até o carro. E quando eu cheguei no carro, eu fiz assim com o dedo e coloquei o dedo justamente no buraquinho do vidro. Tinha um buraquinho no vidro, assim, trincado. Eu coloquei o dedo ali. Quando eu coloquei, o chefe da oficina falou assim, nossa, você foi no ponto. Eu falei, claro. Bati o dedo ali, eu falei, não vou trocar seu para-brisa. Isso aqui é pedra que o senhor pegou na estrada. Não, esse carro estava para aí. Eles pareciam 3 cachorros loucos. Sei. Não, isso aqui estava dentro da garagem, estava parado, e nós acordamos, fomos pegar o carro, estava assim. Não estava. Aí eu vi que um estava quieto. Dos 4, esse mais magrinho, mais comedido. Eu olhei para ele, e aí você direciona, isso é uma técnica. Você vai direcionando a conversa para aquele mais calmo, com um tom tranquilo, ameno. E eu fui falando para ele, eu falei assim, e você? Eu sou o dono do carro. O mais quieto era o dono do carro. Falei, então, meu amigo, não tem o que fazer. Você vê que foi uma pedra que caiu no seu vidro e tal, não tem como trocar. Mais alguma coisa? E os caras aqui. Aí me despedi e voltei para minha sala e eles continuaram a viagem. Não, nós vamos entrar na justiça, etc. Eu falei, Foram embora. foi embora. E nunca fizeram nada. Não. Que coisa, né? Entende? Então, nem sempre O cliente tem razão. Eu vou fazer um livro ainda. Aliás, Genial. eu tô com um livro, Vendas e Finanças. Já os capítulos estão prontos, só falta dar uma incrementada e eu vou lançar esse livro. Tá? Que legal. Que legal. Depois manda pra gente aí Tá bom, te um mando, exemplar, com faço certeza. questão. Bom, Marco, histórias sensacionais, muito legal. Dá vontade de ficar horas aqui falando com você para saber se deve ter muito mais histórias aqui, né? Mas a gente tá caminhando pro final e a gente tem uma brincadeira aqui no nosso podcast, que é o seguinte, esse baleiro tem balas, tem 2 tipos de balas. Tem o bottom também, mas tem uns papeizinhos. Esses papeizinhos tem escrito umas frases. Eu quero que você escolha uma dessas portinhas onde tem os papeizinhos, abra, pegue uma frase, leia alto e obedeça, na medida do possível, né? O que está escrito nessa frase. Vamos ver o que é que você tirou aí. Reconhecer a quem devo o meu amor pelo que amo fazer. Reconhecer a quem devo o meu amor pelo que amo fazer. Então vamos lá, vamos destrinchar essa frase, né? Tá claro. Você ama fazer o quê?
hoje em dia? Eu amo passar conhecimento para as pessoas. Você ama passar Meu conhecimento. E a quem você deve, você acha que você deve esse amor que você tem por essa transmissão de conhecimento? A sua mãe, a minha mãe, que era professora. A guerreira. Então, a sua câmera é essa aqui. Agradeço a minha mãe, Amélia Barbosa da Silva, com todo o amor e carinho, pelos conhecimentos que ela me passou. Ela foi uma guerreira, ela foi uma mulher de vanguarda no tempo dela e faleceu nas minhas mãos com 97 anos, no ano de 2022. E eu agradeço demais a essa guerreira, que dado momento foi minha mãe e foi meu pai. Genial, sensacional, Marco, bonito demais, né? Sua mãe Amélia, que era professora, homenagem bonita, hein? Que faleceu nas suas mãos? Como foi isso? Eu cuidei dela os últimos 12 dias lá no Sul. Eu passei final de ano de 21 para 22 cuidando dela dentro do hospital. Hospital que eu nasci, inclusive. É mesmo? E ela faleceu na minha mão, literalmente, assim. Foi uma honra cuidar dela. Você voltou, você não morava lá? Não, eu já estava aqui em São Paulo, mas eu fui... Voltou para lá, ela estava doente. Yeah. É porque já estava 97, né? Já... 97 anos? 97. Ela faria 100 agora em setembro. Caramba. E ela foi um espelho, assim, sobre vários aspectos, aguerrida. Ela foi vanguarda da turma dela. Ela era uma das poucas letradas da minha cidade ali no final da década de 40. Inclusive o prefeito falou assim, você precisa entrar na política, que eu preciso de uma mulher letrada na política. E aí ela entrou. Ela entrou? Ela foi a primeira vereadora do município sem receber salário. Que legal. Tem uma homenagem para ela lá. Ela fez questão de não receber o salário. Não recebia. Vereador não recebia salário. Vereador não recebia. Não. E também não era... eu não lembro como é que era composta essa... Eu não lembro se tinha voto, eu acho que não tinha voto direto também, era uma composição, eu não lembro direito, assim, mas ela tá lá, tem uma sala lá. Que legal. Na Câmara de Vereadores, Amélia Barbosa. Que legal, que bacana, né? Que bonito isso. Fora da curva. Fora da curva, que bonito demais, hein? Aqui então, agora a gente tem umas balinhas, eu não sei se você come bala ou não. Então tem bottoms aqui, o bottom do nosso programa aqui, ó, Tudo é Possível Podcast. Sensacional. Tem umas balinhas aqui, tem dadinho. Você também vai ganhar um café. Gosta de café, Marco? Adoro café. Adora café. Então você vai ganhar esse café especial que é maravilhoso, que é o 365 Coffee, seu café de todos os dias, um café especial, maravilhoso. Ele vem em uma caixinha de drip. Tem drip aqui, deixa eu abrir para você aqui para você ver. Lindo. Olha como é. Vem uns saquinhos assim. Você põe água quente, põe na xícara, põe água quente e tá pronto o café. É mesmo? Putz, um perfume maravilhoso, um aroma maravilhoso. Mas eu também tenho um presente para você. Você tem um presente para mim? Claro que eu tenho um presente para você. Você vai levar também adesivo do Tudo é Possível Podcast. Nossa, mas e aí? Então, olha só. E agora, então, você trouxe um presente para mim, que Claro bom. que eu trouxe Olha um aí. presente pra você. Vamos ver, então, o presente que a gente vai ganhar aqui do Marco Eblin. Como esse presente ele tem um significado para mim, eu vou te passar. Posso abrir já? Claro, e como você é um artista, eu acredito que o tom dele, as cores dele, tem a ver com a sua atividade. Que interessante. É um copo de chimarrão. Não fala copo. Não é? É o quê? Como chama isso? É cuia e bomba. Cuia? Se você falar copo, gaúcho... Cara, já sai joga do em cima de mim. Mas me diga uma coisa. E a erva mate não é chá também. Jamais fale para um gaúcho que a erva mate é erva mate. Ela então, dá numa árvore. Essa é a cuia? Essa é a cuia. E a bomba? E a bomba tá aí. A bomba? Essa é a bomba. Então, se você vê for que eu tenho usar... bastante familiaridade com, né? Não, mas adorei. E aqui eu vou te falar um pouquinho. Então tem o cavalo, que é símbolo do Rio Grande, que certo? Legal. Aqui tem o violão. Violão. Que o das gaúcho modas. Gosta das modas, das cantorias. E aqui tem um chifre que o gaúcho, na verdade, ele chama de guampa. Não é aquele que toca? Então, no Rio Grande do Sul não toca. Não toca? Isso aqui é um cantil. É? Nos Rio Grande do Sul nós não temos esse costume de tocar que o boi com então isso é coisa mais do centro-oeste, aqui talvez, mas eu acho que é mais ele é fechado. Ele é fechado e vira um cantil. E vira um cantil, que interessante. Ou água ou cachaça. É isso que o gaúcho carrega. Que interessante. E no sul a gente chama de guampa.
Guampa. Você sabe que o Rio Grande tem um dicionário só dele, né? É, né? Eu sei. Tem até um humorista que faz, né? A Alessandra fica impressionada com os nomes que eu dou. É muito legal. Pô, obrigado. Então, ela é Muito colorida legal. e eu acho que você, como artista... Agora eu tô na dúvida se eu levo pra casa pra começar a tomar chimarrão ou se eu deixo. Você pode tirar do aqui plástico no aí, meu, fica à vontade. ou se eu deixo aqui na minha estante de presentes, que é essa aí atrás de você. Se um dia você quiser experimentar, você ferve uma água, passa umas 3 vezes nela, que é pra sair esse gosto de novo, né? Esse primeiro. E aí eu te dou eu te mando um pacotinho de erva e te ensino a erva mate. Você acha nos mercados por aí. Não é erva venenosa. Não, erva mate. Manda um pacotinho de erva. A erva mate, você sabe que ela é uma árvore. Ela é uma árvore e você tem é uma árvore. Mas é uma árvore que dá erva mate? Ela tem um caule até grande, assim. Dependendo, os anos vão se passando, ela vai ficando um caule bem reforçado. Um tronco reforçado. Uhum. E a erva mate é feita das folhas ou dos brotos. Inclusive do talo, às vezes, muitas vezes. E aí tem diferença de sabor da erva. A erva mate, ela é amarga. Não é amarga, absurdamente amarga. Mas é o amargo do chimarrão que faz a coisa acontecer. A água não é fervendo, como as pessoas pensam, e nem morna. Ela é quente. Quente. E aí passa de mão em mão. É uma maneira de se fazer amigos, de conversar, de contar histórias. Olha, mas é tão bonito que eu não sei se eu vou então, levar. Por isso que eu pensei para você. Muito bonito. Eu achei que você ia gostar. Gostei porque como mesmo. você é artista... Gostei mesmo, adorei. Adorei, mas tô falando que é tão bonito que talvez eu deixe aí na estante. Então, é tão bonito. Ela é bem ornamental mesmo, essa aí, sabe? Que legal. Geralmente a gente toma chimarrão numa menor, porque vai menos erva. Essa vai bastante erva, entendeu? Que legal. Erva mate. Legal demais. Tá bom? Muito legal, Marco. Olha, conversei aqui, pessoal, com o Marco Ebling. É assim que se fala mesmo, Ebling? assim, Falei certo? Ebling. Que é a origem pode alemã. ser Ebling também, é aqui no Brasil já Ebling, mas né? é de origem Ebling. alemã. Então, conversei com o Marco Ebling, um cara que tem uma trajetória fantástica. Nasceu no Rio Grande do Sul, passou em vários estados, trabalhou com vendas muitos anos e hoje está aí escrevendo livro e dando palestras pelo Brasil afora, palestras de vendas e de educação financeira. É uma só que você junta as duas coisas? Eu tenho duas, uma só de finanças pessoais e outra vendas atrelado com Legal educação, demais. com finanças também, com educação financeira. Legal demais. Então dá as suas redes sociais aí, onde as pessoas te encontram. O Instagram é Marco Ebling, @Marco Ebling, Instagram. O LinkedIn também é Marco Ebling. Facebook, Marco Ebling. YouTube, Marco Ebling. Então, agora eu queria uma última pergunta. Queria que você desse, não é nem pergunta, eu quero que você com essa trajetória toda e agora nesse caminho de palestrante, escritor, eu quero que você olhe para a sua câmera e dê um recado para as pessoas que ainda têm dificuldade para aceitar essas infinitas possibilidades que a vida traz para a gente. Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, vivemos em tempos bastante desafiadores para todos. Quando você tem a sua casa, a sua família, você tem colo e tem afago. Quando você sai porta fora para trabalhar, para encarar a vida, as possibilidades são inúmeras. Mas você precisa querer ir atrás, e principalmente conhecimento. Tenha conhecimento e seja curioso na sua vida para qualquer profissão que você queira exercer. Como diria Issam Tiba, a vida não é fácil. Se alguém falou para você que a vida é fácil, é uma mentira. Então, siga em frente, cabeça erguida, honradez, trabalhe muito e estude muito mais. É isso que eu tenho para passar para as pessoas. Fantástico, mensagem final fantástica. Marco, adorei o papo, conversei com o Marco Ebling, aqui é brasileirado, Ebling, então você acha, encontram ele nas redes sociais. Eu sou Karim Feres, aqui no comando do É Possível Podcast, e eu vou falar uma coisa para você. Indique, você que está vendo esse vídeo aí,
passe, transmita esse vídeo de todas as maneiras possíveis pelos seus grupos de WhatsApp, porque às vezes algum amigo seu está precisando ouvir essas palavras. E às vezes nem é esse seu amigo. Esse seu amigo vai passar para frente também e vai acabar encontrando alguém que precisava ouvir essas palavras de motivação, de inspiração. Então é isso, pessoal. Nos sigam. Marco, Gostei muito obrigado. demais. Muito pela sua obrigado. presença. Uma honra estar com você. Imagina, a honra é nossa. E é isso aí, pessoal. Muito Bora obrigado. ser feliz e abraço para todo mundo. Até a próxima. Isso aí. Valeu. Até a próxima.